Efésios, Cristo e a Igreja. Os cristãos, para poderem desenvolver mais e melhor a sua missão no mundo, precisam ter uma compreensão doutrinária mais abrangente de Cristo e da Igreja. Quando não se tem tal compreensão, o desenvolvimento espiritual e a ação missionária da Igreja ficam seriamente comprometidos. Percebe-se nitidamente que alguns hoje têm apresentado em sua mensagem um Cristo que está muito distanciado das Escrituras Sagradas, pois fala-se muito no Jesus Salvador e pouco no Jesus o Senhor. Quanto à Igreja como corpo de Cristo no mundo, o que tem sido evidenciado é muito preocupante, tendo em vista que a sua prática cristã também tem se distanciado das finalidades para as quais ela existe. A Epístola aos Efésios se constitui numa valiosa e indispensável orientação para se ter essa compreensão mais abrangente da pessoa de Cristo e da Igreja. A Epístola. Embora tenha predominado a aceitação de que a Epístola tenha sido enviada originalmente à Igreja de Éfeso, há fortes indícios de que ela tenha sido escrita para várias igrejas, em forma de circular, e não apenas para uma só. Quando escreveu essa epístola, Paulo estava preso na cidade de Roma, e esta faz parte das chamadas Epístolas da Prisão, ou Cartas da Prisão, juntamente com as cartas aos Colossenses, a Filemon e provavelmente aos Filipenses. A leitura da carta faz perceber com clareza que ela está dividida em duas partes principais. Dos capítulos 1 a 3, Paulo descreve a sublimidade do ministério de Cristo, revelando que todas as coisas estão centralizadas nele, pois é em Cristo que os cristãos recebem todas as bênçãos de Deus. Capítulo 1, versículo 3 a 14. Após descrever essa centralidade de Cristo, Paulo afirma que ora sempre para que todos os cristãos tenham um conhecimento pleno de Jesus, pois é nele que está a salvação pela graça, sendo que essa salvação une judeus e gentios, isto é, a todos, na formação de um corpo. Veja no versículo 2. O apóstolo tem plena consciência de que foi vocacionado para levar o evangelho aos gentios, a fim de que eles conhecessem a riqueza da glória de Cristo, conforme declara no versículo 3. Esta primeira seção é essencialmente doutrinária. A segunda parte, capítulos 4, 5 e 6, é prática. Como afirma o Dr. Russell Shedd, os 3 primeiros capítulos falam principalmente de doutrina e de história, aquilo que Deus já fez e está fazendo, enquanto que os capítulos 4, 5 e 6 nos desafiam a fazer alguma coisa em decorrência do que Deus faz e já fez por nós, conforme declara em Tão Grande Salvação, da editora ABU. O estudo dessa epístola há de nos fazer perceber, como diz Sidlow Baxter em seu livro Examinar as Escrituras, publicado pelas edições Vida Nova, que, embora não seja nem de longe a mais longa epístola de Paulo, Efésios é geralmente considerada a mais profunda. Existe nela uma grandiosidade de concepção, além de majestade e dignidade, riqueza e plenitude que lhe são peculiar. Lições principais. 1. A Igreja existe em função da vocação de Cristo. A primeira parte da epístola, constituída dos 3 capítulos iniciais, apresenta a centralidade da pessoa de Jesus na vida da comunidade cristã, que só existe porque foi vocacionada em Cristo. São várias as expressões utilizadas pelo apóstolo Paulo para afirmar essa verdade fundamental. Ele declarou que Cristo nos escolheu, capítulo 1, verso 4. Predestinou-nos, capítulo 1, verso 5. Redimiu-nos, 1, 7. E desvendou-nos o mistério da sua graça, capítulo 1, 9. Deu-nos vida, capítulo 2 e 1. E fez-nos assentar nos lugares celestiais, capítulo 2, verso 6. Essas e outras afirmações deixam muito claro que a igreja surge não pela vontade do homem, mas de Deus. Em seu comentário de Efésios, o comentarista bíblico Francis Folkes declara que a vocação da igreja nasce do propósito divino, e qual tal propósito não é como planos ou projetos da história, os quais se concretizam ao sabor das circunstâncias, à medida que passam os séculos.
Esse propósito parte de um Deus pessoal que está vivo no mundo, operando a sua própria vontade, sabedoria e graça, conforme declara em Romanos capítulo 8, verso 28. Quanto a igreja compreende que ela existe em função da vocação de Cristo, com toda certeza, as suas atividades estarão voltadas para o louvor da glória de Deus, como fica claro em capítulo 1, verso 12. A igreja não existe para o louvor da sua própria glória, para a sua autossatisfação, mas para a glorificação e satisfação de Cristo Jesus, pois foi Ele quem a instituiu. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, conforme declara em 1 João capítulo 4, versículo 19. 2. A igreja experimenta a sua unidade em virtude da presença de Cristo. Nos capítulos 2 a 4, Paulo trata da questão da unidade do corpo de Cristo, ao afirmar que gentios e judeus são unidos por meio dele. Os que vivem debaixo da lei e os que estão sem lei são chamados à unidade, pois há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos e age por meio de todos e está em todos, conforme declara no capítulo 4, versículo 4 a 6. O muro da separação foi derrubado por Cristo, capítulo 2, 14, fazendo desaparecer todas as diferenças que se constituem em obstáculos para que esta unidade seja estabelecida. É importante ressaltar que essa unidade não acontece apenas na igreja local, mas entre os cristãos espalhados pelo mundo. Não é apenas união visível, mas também invisível, razão pela qual os cristãos precisam demonstrar essa unidade no mundo, a despeito das diferenças doutrinárias existentes entre as denominações. O zelo denominacional não pode abalar a unidade do corpo de Cristo, o que muitas vezes acontece quando o nome da denominação está acima do reino de Deus. O desejo de Jesus é que esta unidade cristã seja evidenciada no mundo, conforme declara no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. 3. A igreja manifesta uma vida de santidade como resultado da obra de Cristo. A partir do capítulo 4, verso 7 até o final da epístola, Paulo apresenta a santidade como resultado da obra de Cristo na vida da igreja. O andar da igreja é um andar santo, sendo que essa santidade precisa ser também buscada no dia a dia da caminhada cristã no mundo. É preciso andar em novidade de vida, conforme declara capítulo 4, do versículo 17 a 24. E novidade ou santidade se manifesta nos seguintes aspectos: nas palavras e nas atitudes, capítulo 5, 1 até o verso 21. O falar e o agir do cristão precisam revelar a sua santidade e novidade de vida. Ser santo não significa ser sem pecado, mas viver em busca de uma vida agradável a Deus. Esta vida agradável a Deus é oposta ao estilo de vida daqueles que não foram alcançados com a obra redentora de Cristo. Nos relacionamentos familiares, capítulo 5, 22, 6 a 4. No lar, diz Paulo, marido, mulher e filhos precisam desenvolver um relacionamento fundamentado no amor e no respeito de uns para com os outros, de todos para com Deus. Uma vida familiar bem ajustada e direcionada revela a santidade de Deus no lar. Nos relacionamentos de trabalho, capítulo 6, do versículo 5 a 9, salientando que todos são iguais perante a Deus, o apóstolo revela que o tratamento entre patrões e empregados não pode ser de opressão, nem de falsidade, pois ambos têm um só Senhor no céu, e este Senhor não faz acepção de pessoas. Na firmeza contra o inimigo, capítulo 6, do versículo 10 a 20. Para resistir e vencer os ataques do inimigo, é preciso que o cristão vista a armadura de Deus, que lhe possibilitará para a vitória e revelará a sua vida de santidade. A intensificação da comunhão com Deus, simbolizada nas peças da armadura de um soldado romano, possibilita ao membro do corpo de Cristo experimentar a santificação diária, o fortalecimento espiritual e a necessária preparação para se permanecer firme contra tudo aquilo que é a obra do inimigo.
Este estudo é de autoria do reverendo Sérgio Pereira Tavares, da revista Didaqui. Aqui é o professor Guilherme Alves, um forte abraço e até a nossa próxima epístola das Cartas Paulinas. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.